Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversar sobre desafios da gestão. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Já estou vendo aqui algumas pessoas chegando: Ana Manuela, Flávia, Jamile. Se vocês puderem, pessoal, coloca o local que vocês trabalham. As que entraram agora eu até sei, mas é importante porque muita gente que talvez não me conheça, eu vou conhecer um pouco melhor. Se vocês puderem colocar aí o local que vocês estão trabalhando hoje, eu agradeço, para conhecer o universo aí com o qual eu estou me relacionando agora. Eduardo, Lago, Joana. Pessoal, é um prazer enorme estar com vocês aqui, companhia de vocês. Ana, muita gente da Prefeitura de Fortaleza. Só estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre desafios da gestão. É um momento que eu gosto muito de fazer essas lives, de fazer esses vídeos. Tem muita coisa aí para vocês aí no meu Instagram. A ideia realmente é compartilhar com vocês, né, todo esse conhecimento que eu acumulei. Tem gente aqui do Sebrae, Fábio, meu amigo Fábio, falei sobre você esses dias, Fábio. Tive com o Igor, uma pessoa que trabalhou com você, o Ernesto Neto. Muito bem, muita gente boa chegando. Então é um momento realmente de muito prazer para mim, né, estar nesse momento aqui com vocês, compartilhando. São 20 horas, eu vou começar, até porque uma das coisas que fazem parte dos desafios da gestão é a pontualidade, tá? E eu vou tentar aqui ser pontual, apesar de que agora com a pandemia e com as videoconferências, Zoom, Google Meet, as coisas parecem que estão começando a serem mais pontuais, tá bom? Vamos esperar só mais um pouquinho. Todos os amigos chegando, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, pessoal. Eu inicialmente vou fazer aqui um breve histórico da minha carreira profissional. Vai ser bem breve, mas eu sei que tem muita gente que não me conhece e é importante que as pessoas conheçam um pouco mais da pessoa que está aqui buscando compartilhar esses desafios com vocês. Bom, eu sou analista de sistema de informação, né? Me graduei em processamento de dados e que hoje é a ciência da computação, mas fui rapidamente para a área da gestão. Fiz especialização em gestão, mestrado em administração e passei 32 anos em cargos de gestão pública. Desses 32, 28 em cargos estratégicos. Eu fui secretário de Estado, fui superintendente do Tribunal de Justiça, fui diretor-geral do Tribunal de Contas. E isso fez com que eu acumulasse muita experiência. Participei de muitos eventos como palestrante ou como ouvinte aqui no Ceará e fora do país. E isso me trouxe essa bagagem que me faz estar aqui com vocês agora compartilhando, falando sobre inovação no serviço público, né? Estive também participando como coach, me certifiquei como coach, depois me certifiquei como mentor. Então, juntando a experiência e essas minhas duas certificações, me fez estar aqui com vocês agora, nesse momento, tá bom? Se vocês tiverem algum amigo gestor público aí, vai lá na setinha, no aviãozinho, clica e manda para ele, para que ele venha também compartilhar com a gente aqui, tá bom? Vamos lá. Acabei de me apresentar a vocês e agora vou começar a falar um pouco sobre a inovação no serviço público.
A minha ideia aqui não é falar da inteligência artificial no serviço público, laboratório de inovação, digitalização, armazenamento de nuvem. Não, definitivamente não. O que eu trouxe para vocês hoje é o que é que a gente precisa fazer como gestor, o que é que a gente precisa preparar de terreno para que a inovação aconteça. A inovação não acontece assim, da noite para o dia. Tem muitos obstáculos, tem muitas condições, situações que vocês como gestores precisam estar atentos para que a inovação aconteça. Tá bom? Vamos lá. A pauta aqui está dividida em 4 pontos. Conceitos, que é uma coisa que eu sempre trago para vocês e sempre digo assim, às vezes a gente discute, às vezes a gente entra no debate porque a gente não alinhou o conceito. O conceito pode ser aquele diferente do que você tem interesse, do que você gosta, mas ele precisa ter um conceito. Alinhamento de conceito é uma das coisas fundamentais para que a gente faça uma boa comunicação. Então, o que é que eu trouxe de conceito de inovação aqui? Inovar é introduzir novidade. É fazer algo como não era feito antes. Tá? Então, introduzir novidades e fazer algo como não era feito antes. As coisas podiam até ser feitas, mas quando ela é feita como não era feito antes, isso é uma inovação. E inovação é um processo de implementação que gera impacto. Aqui no nosso caso, o impacto, quase todas as vezes, para a sociedade, né? Que ao fim são os nossos clientes, tá bom? Então esse é o conceito, nós vamos partir desse conceito. Eu vou fazer aqui um rápido histórico sobre como caminhou essa coisa da inovação no serviço público. Prometo ser breve, até porque a ideia aqui não é trazer muita teoria, é trazer bem mais a experiência. Bom, mas lá nos anos 90, quando se falou sobre a nova administração pública, as coisas começaram a ter um olhar diferente para o serviço público. A iniciativa privada estava a mil. Estavam todos concorrendo, o mercado pressionando, algumas empresas com dificuldade de se estabelecer, outras realmente com muita dificuldade, como é até hoje, de se estabelecer no mercado. E aí o serviço público começa a ter a vez. As pessoas, os gestores, os governantes começam a olhar o serviço público de uma outra forma. Também é a época que a sociedade começa a se organizar, a sociedade organizada, e começa a pressionar, começa a querer um serviço de mais qualidade. Nesse período também começam a surgir ferramentas e metodologias como reengenharia, qualidade total, a internet, e tudo isso foi caminhando também para a gestão pública. E aí começa realmente um processo de inovação, muito utilizando metodologias e ferramentas que eram utilizadas pela iniciativa privada. Tá bom? Então, a inovação passou rapidamente por esse processo. Chegamos agora. Antes de falar dos comportamentos dos gestores, eu preciso desmistificar 2 coisas. Que toda vez que eu converso sobre inovação, vem vamos dizer, esse mito. Primeira coisa, inovar não precisa ser coisas grandes. Às vezes você faz pequenas inovações, lembra lá do conceito que eu falei, introduzir novidades, fazer algo como não era feito antes. Às vezes pequenas mudanças, pequenas inovações fazem e trazem grandes resultados. Resultados aqui para quem, no nosso caso? Para a sociedade, para a organização da instituição pública, mas principalmente gerando resultado para a sociedade. Então, primeiro ponto de desmistificação. Fazer inovação não é fazer coisas estratosféricas, trazer grandes tecnologias, não. Inovações podem ser pequenas e que tragam grandes resultados. Segundo mito, a tecnologia é pré-requisito para a inovação. Não, definitivamente não. É uma grande parceira. Você inovar com tecnologia, excelente. Mas você também pode trazer grandes inovações sem necessariamente
ser acompanhado de metodologia. Tá bom? Esses 2 pontos seriam 2 pontos que eu queria desmistificar para vocês. Fica até estranho, né? Um homem de tecnologia, uma pessoa que se formou nisso, né? Se graduou na área de tecnologia, dizer que você pode fazer inovação sem necessariamente ser com tecnologia. Tem até um artigo do Stephen Covey que fala mais ou menos assim: se você quer fazer pequenas inovações, pequenas mudanças, tudo bem, vá lá no comportamento, vá lá na prática, vá lá nas atitudes e você faz pequenas inovações. Se você quer fazer grandes inovações, vá no paradigma, vá no cerne do que segura a instituição na sua zona de conforto. Os paradigmas, e são muitos que existem, precisam ser, em alguns momentos, quebrados. Alguns precisam ser respeitados, claro. Sempre a gente inova com respeito à cultura, mas se a gente quer fazer grandes inovações, né, grandes mudanças, precisamos ir no paradigma, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre o comportamento do gestor. Vou passar para vocês alguns insights, algumas regrinhas, algumas experiências vividas para quem pretende fazer inovação. Se vocês me perguntassem assim: Luiz, se você só tivesse uma força ou uma virtude para você dizer que o gestor precisa ter para inovar, eu falaria coragem. Aliás, eu falaria gestão do medo. Eu não acredito muito em coragem, não. Eu acredito mais que todos nós, bem ou mal, temos medo. Uns mais, outros menos, uns de umas coisas, outros de outras. Mas na realidade a gente precisa fazer a gestão desse medo. Medo de quê? Medo que aquela inovação choque com a política instalada naquela organização, naquela prefeitura, naquele governo do estado, naquela presidência. Medo que aquela inovação gere muito desconforto na organização. Não tenha esse medo, tenha essa certeza. A inovação, de uma maneira geral, ela gera um desconforto no começo. Medo que o seu superior, seja o seu secretário, o seu presidente, o seu governador, o seu prefeito, não entenda bem aquela inovação, ou não goste daquela inovação. Então, se eu tivesse que dizer uma virtude, o gestor tem que fazer bem a gestão do medo e correr risco. Erre, já falei isso em alguns vídeos aqui. Erre, faça a gestão desse risco, mas erre. Não tem problema, você conserta o erro, fracassa, aprende, tenta novamente e assim faz um ciclo virtuoso de crescimento, tanto para você como gestor, como para a organização. Então vamos lá para alguns pontos que eu selecionei aqui para tratar com vocês sobre o que os gestores devem fazer. Primeiro ponto, não esqueça de perceber a cultura organizacional. Toda organização tem uma cultura, e eu também já falei sobre isso. Ela precisa ser respeitada, mas assim, ela precisa ser questionada, com todo respeito. Estranho, né? Respeitar a cultura, mas a gente tem que respeitar a cultura sim, mas a gente tem que questionar em alguns momentos, né? A gente precisa trabalhar porque essa cultura, inconscientemente, se a gente puder dizer isso, porque a cultura é feita de pessoas, de ritos, de dogmas, ela segura a organização na zona de conforto. Porque é na zona de conforto onde ela fica tranquila. A cultura funciona, as pessoas não têm muita marola, fica tudo muito bem, vamos dizer assim. Então, perceba a cultura organizacional, mas provoque essa cultura. Questione essa cultura. O ambiente precisa estar fértil para as inovações. Esse processo de inovação que você quer implantar na sua organização precisa ser comunicado para as pessoas. Não ache que as pessoas vão concordar com as inovações. E é até bom que não haja uma unanimidade, porque deixa você inquieto. Mas você precisa comunicar para as pessoas.
Por que é que eu estou fazendo isso? Eu estou buscando essa inovação, não é só para ser bonitinho e inovar, não. Estou fazendo essa inovação porque a gente precisa modernizar o serviço que a gente está prestando. A gente precisa fazer essa inovação porque o nosso cliente, quer dizer, a sociedade, o cidadão, estão exigindo melhorias da nossa organização. Então, precisa comunicar, comunique, explique, faça com que as pessoas compreendam a inovação, não necessariamente concordem com tudo, tá? Como eu falei, errar faz parte do processo. Inevitavelmente vai ter erro. Saiba administrar os erros. Traga o erro, eu sempre gosto de usar esse termo, mate o erro no peito e saia jogando. Usando aqui uma coisa do futebol. Porque os erros vão acontecer e você precisa estar preparado. Porque a cultura, porque as pessoas, de uma maneira geral, elas vão pressionar você. E você precisa estar muito seguro do que você está fazendo. Mais um ponto. Converse com o líder maior da instituição. Traga ele para perto. Ele precisa ser seu parceiro. Porque não se engane. Vai chegar uma hora que, pelo porte da inovação, pela complexidade da inovação, você vai precisar de alguém que compre essa briga, que compre essa inovação. Ah, Luiz, mas como é que eu vou passar isso? Como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho acesso direto ao secretário, eu sou um coordenador. Então vá em quem tem acesso ao secretário, converse com ele, explique, mostre a importância da inovação. Isso vai fazer com que, no momento que precisar, alguém chancele. E com certeza, em alguns momentos, você vai precisar dessa chancela. Gestores, saiam da sua zona de conforto. Você também entra na zona de conforto. Eu também entro na zona de conforto. É bom, é tranquilo. Às vezes a gente quer dar um passo, puxam a gente para trás. Destrave os dogmas, destrave os ritos. Lá quando eu for falar da minha experiência, eu vou mostrar para você como os ritos me seguravam, como os dogmas nos seguravam. Seguravam toda a nossa instituição, toda a nossa equipe. Bom, busque levar pessoas que possam falar sobre as inovações que ele fez, que a instituição que ele trabalha faz. Crie um ciclo virtuoso de pessoas que lhe ajudem a disseminar a inovação. A história do terreno fértil. Adube também com palavras de outras pessoas. Vocês sabem daquela história de que santo de casa não faz milagre. Ele talvez não faça milagre, mas traz um santo colega para ajudar nesse milagre. E é assim, é importante que outras pessoas que convivem com inovação, e às vezes são coisas simples, que fizeram nas organizações que eles trabalham, boas práticas, essa coisa precisa ser gerada para ter um ambiente fértil. Vamos lá. Perguntem, vocês que são líderes, perguntem, por que é assim? Por que não faz assim? Se pudesse ter uma situação diferente, como é que seria? As perguntas vêm e as respostas vêm inevitavelmente. Não pode não. Quantas vezes, pessoal, eu ouvi, não pode, o Tribunal de Contas não aceita. Essa é a melhor resposta que existe. Porque quem dá a resposta não tem esforço nenhum. Já passou para o Tribunal de Contas e os meus colegas do Tribunal de Contas que estejam aqui, eles sabem do que eu estou falando. As pessoas usam o Tribunal de Contas como um dragão que vai engolir a gente a qualquer momento. Às vezes ele engole mesmo, mas assim, nem é sempre. Você precisa... o Tribunal de Contas faz isso? Puxa, entre em contato com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará é um tribunal aberto. Fale, pergunte, tem excelentes técnicos. Perguntem por que é que aquilo não é aceito por eles. E vocês vão ter algumas surpresas. Quantas vezes eu recebi isso? Não pode ser assim. Sempre foi assim. Sempre foi. Desde a época do secretário tal, desde o prefeito tal, que isso é feito assim. Provoquem, questionem. Pode ser que realmente não possa ser feito. Mas as pessoas precisam dar um argumento maior do que o Tribunal de Contas não aceita. Vamos lá. Momentos de dificuldade
sempre ajudam e sempre geram oportunidades. Infelizmente, essa pandemia trouxe muita tristeza, tem trazido muita tristeza, tem trazido mortes, uma situação de muito caos no país inteiro, no mundo inteiro. Mas essa situação em que as pessoas tiveram que se deslocar dos trabalhos, dos escritórios, para trabalhar em casa, para encontrar outras formas de trabalho, gerou uma enorme oportunidade de fazer muitas coisas que não se fazia porque aquele formato de trabalho não permitia. Puxa, quando eu falar da minha experiência, vocês vão ver quantas vezes eu tive que perguntar por que isso, por que aquilo. Mas a pandemia deu respaldo. As pessoas não puderam ficar mais no localzinho de trabalho, no seu escritório, sentado na sua cadeira, na sua mesa, com o seu computador. Então, outra coisa, já passando para o próximo ponto. Escutem, e voltando ao que eu tenho falado, não só ouçam, mas escutem os seus colaboradores. Muitas vezes a inovação vem da base. Criem momentos de escuta. Criem momentos de socialização, onde as pessoas podem falar o que eles quiserem. Porque ali surgem coisas interessantes. Ah, Luiz, eu não aguento. Vai ter um cara que trabalha comigo, ele é muito teórico, ele é da academia. Meu amigo, se você tem uma pessoa da academia, aproveite. Se você tem um professor, aproveite. Não precisa estar o tempo todo. Mas essas pessoas que estão estudando, que estão teorizando, que estão na academia, que são professores, têm muito a nos ensinar nesse processo de inovação. Pode anotar, essas pessoas colaboram muito. Vamos lá. Por fim, tente fazer brainstorming. Dentro da instituição, fora. Crie esse ciclo de discussão dos momentos que vocês estão vivendo. Traga gente de fora e faça momentos de brainstorm. Isso ajuda muito. Tá? Bom, falei dos conceitos. Quando eu trouxe que inovar é introduzir novidade, é fazer uma coisa como nunca foi feito. E inovar é o processo de implementar ações que geram impacto. Falei desse conceito. Falei rapidamente sobre a evolução da inovação. Que a nossa administração pública já foi patrimonialista e ainda tem uns resquícios. Vocês que estão aí, nós que estamos na administração pública, sabemos disso. Ainda existe aqui e acolá um pouquinho de patrimonialismo, mas a evolução veio, a pressão da sociedade organizada, algumas ferramentas que vieram da iniciativa privada e a inovação chegou, está chegando. Existia muita discussão, ferramentas da iniciativa privada não podem ser utilizadas na administração pública. Isso foi provado que não existe. Claro que tem coisas da iniciativa privada que são diferentes da área pública, mas de uma maneira geral, vamos trazer as boas práticas da iniciativa privada sim. Aquilo que não puder ser feito, não será. Mas muita coisa pode ser feita e muita inovação pode acontecer. Bom, depois eu falei dos comportamentos dos gestores. Para criar um ambiente fértil, um terreno adubado para a inovação chegar. Traga o seu líder maior para lhe ajudar. Em algum momento ele vai precisar dar a chancela para a sua inovação acontecer. Ouça os seus colaboradores. Se tiver gente teórico, se tiver gente acadêmico, use essas pessoas, use no bom sentido, de tire delas informações. Eles estão aí para isso, eles estão estudando, às vezes o executivo não está estudando tanto a inovação, mas essas pessoas estão. Quebre as barreiras, quebre os ritos, respeite a cultura, mas quebre os ritos, questione, pergunte por que é assim, por que não foi feito assim. Se disserem que o Tribunal de Contas não permite, procure a sua controladoria interna. Todos os órgãos hoje têm um órgão de controle interno. Se não, liguem lá para o Tribunal de Contas. Eles são sempre muito receptivos a isso. Dito tudo isso, eu vou falar agora sobre a minha experiência em inovação. Nós passamos agora nos últimos anos no Tribunal de Justiça um momento de muita, mas muita inovação. Tivemos um gestor, um presidente do tribunal,
corajoso, ousado, que acreditava na equipe. Então muita coisa a gente nem precisou trazer ele para nosso lado da inovação. Ele já vinha naturalmente. Ele exigia um pouco dessa inovação. E a gente levava e ele chancelava. Então, aquele ponto que eu falei do comportamento do gestor, de trazer o líder maior da instituição para perto, isso foi feito no Tribunal de Justiça. Quantas vezes eu perguntei sobre por que aquilo era daquele jeito? Quando a pandemia chegou, no dia 18 de março, o Tribunal de Justiça começou um dia antes. No dia 18 de março já estávamos todos em casa. E aí a produtividade precisava acontecer. Nós já tínhamos normatizado o teletrabalho. Tínhamos 87 pessoas no teletrabalho já em casa produzindo. Mas, nesse momento, foram 4.000 para casa. E o que é que a gente teve que fazer? Primeiro ponto, nós precisamos dar condição para essas pessoas trabalharem. Então, alguns computadores que já tinham sido já trocados, né? Que já não eram tão de tanta potência, de tanta capacidade instalada, nós colocamos nas casas. Colocamos mais de 500 computadores. Mas quando a gente decidiu colocar esses computadores, qual foi a resposta? Não pode. Não pode porque é um bem público e o bem público tem que estar aqui. Fomos lá, conversamos, discutimos, pedimos um respaldo da consultoria jurídica. A consultoria jurídica disse sim, não tem problema desde que haja uma formalidade, haja todo o processo de organização, porque é um bem público e precisa ser tratado assim. Colocamos os computadores nas casas das pessoas. Com o passar do tempo foi visto que esses computadores, que já não eram os que eram utilizados, porque os que eram utilizados estavam na garantia, precisavam aqueles ser disponibilizados para a casa das pessoas. Aqueles que nós colocamos já não tinham a capacidade necessária, já não davam conta do trabalho. Eram computadores de um vídeo só e eles precisavam de 2 vídeos para poder trabalhar, porque está tudo digitalizado no tribunal. E aí vamos colocar os computadores. Não pode. Dessa vez não pode mesmo, porque eles estão em garantia. E na garantia os fornecedores dizem sempre que está muito claro: dou a garantia se estiver no local de trabalho. Tá bom, mas o local de trabalho agora é na casa do cidadão. E aí? Chama os fornecedores. Fornecedor, não, sem problema nenhum. Não tem problema. A gente faz uma alteração no contrato, faz um aditivo, e a partir desse momento a gente continua dando a garantia mesmo na casa das pessoas. Fizemos uma consulta à consultoria jurídica. A consultoria jurídica disse: pode, desde que haja toda aquela história lá que eu já falei. Mesmo assim pedimos outro parecer, o parecer veio e a gente instalou o computador na casa das pessoas já com a potência necessária. Depois disso, as pessoas começaram a sentir que as cadeiras que eles tinham na casa deles não eram cadeiras apropriadas a escritório. Claro, nem todos nós temos escritórios em casa. Pelo contrário, pouca gente tem um escritório em casa já adaptado, né? Aí nós pensamos, vamos colocar cadeira na casa das pessoas. Cadeira que não pode, amigo. Cadeira não pode, porque esse é um bem e não pode ser colocado. Mas eu dizia, mas se a cadeira não for para a casa dele, ela vai ficar aqui sem ninguém sentado nela. Porque ele está lá. Não pode. Mesmo processo, questionamos, fomos lá, ligamos para o tribunal e vem controle. Pode. Mesmo processo, fizemos o mesmo processo e hoje tudo isso está regulamentado dentro do Tribunal de Justiça. Passou o tempo e as coisas continuaram. Nós ficamos até janeiro, fim de janeiro, em teletrabalho, né? Praticamente todo o tribunal. Voltou agora, mas com essa nova situação, infelizmente, da pandemia, voltaram para casa. Precisamos criar um modelo de coworking. Isso não existe, não funciona. Isso funciona na iniciativa privada. Funciona, vamos lá. Quando essas pessoas que estão em casa com o computador do tribunal precisarem vir ao tribunal, seja por um processo de socialização, que é fundamental nesse processo do teletrabalho, é importante que as pessoas tenham um momento de se socializar, tenham reuniões periódicas com seus gestores, tenham um momento até de aniversariantes do mês ali, quando a pandemia passar. É importante que haja socialização.
Essas pessoas vão ter que trabalhar em algum momento. Eles vão trabalhar onde? Porque não existe mais a minha cadeira, a minha mesa, o meu computador. Aquilo deixou de existir, porque está na sua casa agora. Você fez a opção por trabalhar remoto. Naquele momento, então, foi estruturado um processo, nós apresentamos esse processo não só para o presidente, mas para a gestão que ia entrar, que a partir do dia 29 de janeiro entrou a nova gestão no Tribunal de Justiça. Então apresentamos para a nova gestão, para a presidente eleita, para o vice-presidente eleito e para o corregedor. Eles aprovaram, criamos esse modelo de gestão. Hoje o tribunal tem um espaço, que é um coworking, já com distanciamento, uma coisa com natureza ligado, né? Com espaços que possam ser abertos para ventilação natural. Quer dizer, todo preparado para uma coisa que até então só existia na iniciativa privada. Mas isso foi tudo feito, todo esse processo de inovação, e eu podia falar de muitas outras coisas aqui, foi feito porque o terreno estava fértil. Lá no começo nós discutimos como é que a gente vai fazer uma operação de crédito que nunca foi feita para o judiciário no país. Como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai implantar um laboratório de inovação. Então isso borbulhava. Inovação no Tribunal de Justiça era o tempo todo, todos nós falávamos, desembargadores comentavam. Eu falo desembargadores porque são pessoas que geralmente não estão muito ligadas à gestão. Vamos implantar o processo do cientista-chefe, vamos trazer a academia para dentro do Tribunal de Justiça. Tudo isso tinha os seus contras, vamos dizer assim. Pessoas que não gostavam que a academia estivesse dentro do tribunal, pessoas que questionavam, o laboratório de inovação não funciona. Então, tudo isso ia acontecendo, tudo isso ia fertilizando o terreno. Eu gosto muito dessa simbologia, e o terreno acabou ficando fértil para que a gente fizesse tudo isso que a gente fez, aumentando a nossa produtividade. Nós demos condições para as pessoas, assumimos os riscos, que foram muitos riscos, nós passamos a ser uma referência para outros tribunais, e aí hoje está tudo pronto, à disposição da próxima gestão, que está dando continuidade, e agora nós estamos usufruindo de todo esse processo de inovação, mas que, como eu falei, dos comportamentos dos gestores, quase todos eles foram trabalhados quando a gente participou dessa experiência que eu acabei de contar para vocês. Então, vamos inovar, vamos se mexer, vamos ir no cerne, no paradigma, vamos respeitar a cultura organizacional, mas vamos provocar, vamos fazer reflexão, vamos questionar os dogmas, os ritos, para que a gente possa fazer inovação e que cada vez mais a gestão pública, que eu me relaciono muito bem, que eu curto a gestão pública, vivo a gestão pública, possa cada vez mais ser um exemplo para a iniciativa privada, que hoje nós não estamos tão distantes da iniciativa privada. Nós temos sim clientes, sociedade, cada vez mais cobradores, cada vez mais questionadores, e isso é bom, porque a gente vai sempre ficar em uma perturbação necessária, copiando aqui um pouco da fala do Mário Sérgio Cortella, que eu também já conversei com vocês sobre isso. Vamos lá? É isso. Eu vou agora esperar que as perguntas venham. Tem uma pessoa que anotou aí as perguntas e eu gostaria que ela agora colocasse, né? Eu estou vendo aqui que envolver outras áreas é um desafio, mas é possível. Sim, é um desafio. Aliás, muita coisa na vida é desafio. Na gestão o que não falta é desafio. Então, mas é possível sim envolver outras áreas. Como eu falei, a gente precisa permear tudo, trazendo gente para nos ajudar, colocando o líder maior da instituição nesse processo de inovação. A gente pode sim envolver outras áreas. Aquelas áreas, fica até uma competitividade interessante, porque as pessoas começam a perceber. Vou dar um exemplo aqui, mas a área de administrativo financeiro começa a inovar, e aí?
O que é que a gente pode fazer? Aí o pessoal lá da gestão de pessoas, puxa, eu ainda estou com essa folha de pagamento tão antiga, tão burocrática, o que é que eu posso mudar? Onde é que eu posso melhorar? Né? Então assim, tudo isso pode sim trabalhar e contagiar outras áreas. Bom, essa pergunta tinha aqui, eu estou esperando aqui mais algumas perguntas que a Patrícia tinha ficado de... Obrigado, Eduardo, pelos parabéns. A Patrícia tinha ficado de mandar algumas perguntas aqui para mim, eu não estou vendo. Bom, como não ter medo de inovar? Fale mais da gestão do medo. Pessoal, vamos ter coragem para inovar. Pensa um pouquinho na sua vida, o que é que você tem inovado? Não, minha vida está ótima, tá bom. Se está ótimo, está ótimo. Não vamos pensar nisso. Mas a gente precisa estar inovando nas nossas organizações. E sempre nós temos medo, todos nós temos medo, claro, medo ou receio, como você quer dizer, mas a gente precisa fazer essa gestão do medo, a gente precisa arriscar, a gente precisa trazer gente para perto. Quando a gente estiver fraquejando, traz uma pessoa que está inovando, se fortalece, respira e volta para a inovação. Esse processo é um processo fundamental de gestão, que eu chamo de gestão do medo, né? Eu acho que a gente precisa fazer cada vez mais isso. Para inovar, precisamos quebrar paradigmas e atuar na gestão dos medos. Como contagiar os grandes decisores da cidade e apostar na inovação? Pessoal, vamos tentar se abstrair de que esses governantes não inovam. Isso é uma responsabilidade nossa. Nós que estamos assessorando, seja o secretário, seja o prefeito, seja o governador, seja o coordenador, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos provocar a inovação. Não vamos esperar que parta da cabeça do prefeito ou do governador uma grande inovação. Pode surgir, mas isso é muito mais difícil. Essas pessoas estão mergulhadas em milhares de coisas, milhares de problemas. Porque além dos problemas técnicos, tem os problemas políticos. Então, vamos sim provocar aquilo que eu falei. Chega lá no prefeito, tem acesso ao prefeito. Prefeito, vou aqui te dar uma sugestão. Por que você não faz essa inovação? Vai ser bom para o senhor como político, vai ser bom para a sociedade. As pessoas precisam ter essa melhoria desse serviço que nós fazemos. Então, se a gente não pode chegar no prefeito, chega no assessor do prefeito, chega lá no secretário de governo, fala para ele, paz, que tal isso? Essas coisas precisam estar sendo movimentadas. A gente pode sim contribuir com a melhoria e com a possibilidade desses governantes, dos governantes, fazendo inovação, sim. Como você vê inovação numa rede, com outros órgãos? Eu adoro essa história da rede de relacionamento. Adoro, tenho falado com alguns clientes sobre isso. Rede de controle interno, rede de gestão de pessoas, rede de tecnologia. Puxa, vou dar um exemplo aqui, pessoal, da Prefeitura de Fortaleza. Mas, por exemplo, Prefeitura de Fortaleza, como é que as diversas áreas de tecnologia da informação que tem em cada secretaria se relacionam? Discutem, conversam, de repente está lá a Secretaria de Planejamento e Gestão bombando com inovação e as outras lá embaixo. Por que que a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado não faz uma rede, de repente até tem, conheço pessoas que trabalhariam nisso com certeza, uma rede de planejamento, porque cada secretaria tem seu planejamento. Lá na Secretaria de Saúde, a Socorro Martins está aqui, e ela sabe disso, nós temos uma rede de ouvidores, nós temos uma rede de diretores, na época era diretor, esse era o nome, diretores administrativo e financeiro. Cada hospital, que é um mundo, tinha seu diretor administrativo e financeiro. Vamos trabalhar em rede? Sim. Rede é importante e rede ajuda, porque quando um ou outro está fraquejando, a rede leva. Porque sempre tem alguém que está na frente e a rede precisa trazer todo mundo junto. Não tem sentido o nó da rede despontar e a rede e outros pontos estarem mais fracos. A Paíta aqui já está me questionando, e era sobre você, Paíta, que eu estava falando mesmo. Ela está dizendo aqui que existe, eu acredito que sim, rede de planejamento e orçamento do Estado. Aparentemente existe uma rede, né? Então é isso, Paíta, que eu estava falando, dessas redes em todo local. Rede de gestão orçamentária, por que não? Sim. É possível desenvolver a capacidade de inovação e criatividade? Eu parto do princípio que tudo a gente pode desenvolver.
tá? Desde que a gente tenha abertura, desde que a gente se envolva, se comprometa, aí a gente pode sim. Uns vão ser mais inovadores e outros vão ser mais criativos, né? Mas, de repente, a gente consegue fazer com que as pessoas que são menos criativas, que inovam menos, também se fortaleçam. E eu postei, ou se não postei, estou postando agora, a história do poder dos quietos. As pessoas falam às vezes que não, aquele pessoal é muito tímido, ele não tem capacidade de inovação. Esqueça isso. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam. Eu acho que é Susan Cain o nome dela. O nome do livro é O Poder dos Quietos. E vocês vão ver que até os introvertidos, até os que a gente chama de tímido, têm grande capacidade e podemos sim desenvolver a capacidade de inovação e criatividade. Bom, o pai está dizendo aqui que quer sua agenda para motivá-lo. Minha agenda está à disposição, eu tenho o maior prazer, eu tenho falado muito isso porque eu acredito muito na rede. Quando se fala em inovação no setor público, as pessoas dizem, vixe, lá vem ela com ideias mirabolantes, e aí o que fazer? Legal. Quando alguém disser que você tem uma ideia mirabolante, não fique triste, fique feliz. Uma ideia mirabolante geralmente está batendo em alguma coisa, está batendo no paradigma, está mexendo na zona de conforto. Então, em tese, uma ideia mirabolante é muito bom. Só tenta transformar um pouco o que é mirabolante em inovador, né? E você nesse momento coloca toda a sua credibilidade, todo o esforço que você tem feito, toda a técnica que você aprendeu, para dizer que, puxa, isso é mirabolante sim, mas surtiu um grande efeito, trouxe uma grande modernidade, melhorou muito a qualidade do serviço para o cidadão. Então, não se preocupe, se disser que é mirabolante, é mesmo. Esse vixe eu achei legal, vixe mesmo, né? Mas assim, transforma esse mirabolante em inovador, transforma esse mirabolante em bons resultados, e as pessoas vão começar a se acostumar com as coisas mirabolantes. Aqui já tem dizendo aqui que o poder dos quietos é para você. Eu não vou ler os nomes aqui, mas alguém sugeriu o poder dos quietos. Um momento delicado, pandemia. No entanto, o olhar positivo e inovador traz grandes ideias e benefícios. Sim, eu acho que eu cheguei a falar sobre isso. O momento da pandemia, o momento do caos, nos traz muitas oportunidades. Pensar sempre no resultado que vai proporcionar, claro. É o que eu tenho dito. Não vamos fazer inovação porque é modernidade. Não vamos fazer inovação porque é bonitinho, porque é moderninho. Não. A inovação, ela vem seguida de um projeto, né? Aquele projeto tem, como todos vocês já sabem, metas, tem resultados, né? Tem todo um processo de planejamento. Claro que nós vamos modernizar com o intuito de ter grandes resultados. É isso que a gente faz. A gente é gestor público para isso, né? A gente tem nosso salário, que uns acham pouco, outros acham muito, salário em dia, nós temos algumas dificuldades internas, mas nós estamos lá para isso, para servir o cidadão. E nós temos que cada vez mais fazer com que os nossos projetos sejam inovadores, sejam agradáveis, tragam resultado para a sociedade. Projetos pilotos também são importantes. Vitor, eu também acho. Eu tenho alguns cuidados com projetos piloto. Porque alguns projetos piloto morrem no piloto. Então, projeto piloto sim, mas faça tudo para que ele seja um piloto e possa reverberar para a instituição como um todo. Projeto piloto é muito interessante. Com esse cuidado. Inovação vem seguido de projeto. Inovação tem planejamento. Sim, claro, né? A ideia, surge uma ideia que precisa ser transformada num projeto. Precisa ser transformado passado por um processo de planejamento. Nada é da cabeça das pessoas e daí nós vamos fazer. Eu acredito que todos nós temos essa preocupação com o planejamento e com o projeto. Cada vez mais as instituições estão capacitadas, estão fortalecidas com os bons gerentes de projeto, escritórios de projeto. Como identificar os projetos inovadores? Desirê, os projetos inovadores, eu vou lá para o conceito. Os projetos inovadores, eles vêm introduzindo algo que nunca foi feito antes. E da forma como nunca foi feito. Isso é uma coisa inovadora. Sempre lembra, eu falei aqui no meio da live, dizendo o seguinte: uma coisa inovadora não necessariamente precisa ser grande. Precisa ser uma revolução, uma transformação digital. Pode até ser.
mas eu acredito muito nessas pequenas transformações que vão trazendo resultado. Então, a gente identifica como os projetos inovadores, quando a ideia surge para fazer uma coisa diferente do que sempre foi feito. Como inovar no serviço público usando a internet das coisas? Eita, que o Sandoval agora pegou pesado. Sandoval, a internet é a grande inovação, né? Com a internet nós fizemos milhares de coisas e continuamos fazendo. Então assim, a internet das coisas está aí, não vou entrar muito no detalhe, mas a internet das coisas está aí para a gente fazer um grande movimento no serviço público. Tem muita coisa que a gente ainda acha que funciona na iniciativa privada. Tem muita coisa que as pessoas estão usando a internet das coisas na iniciativa privada. Vamos trazer para o serviço público, até o básico. Vamos trazer, eu acho que a gente pode evoluir muito com a internet das coisas no serviço público. Renovação, Mário Fracalossi. Ô Mário, tudo bom? Um prazer enorme de ter aqui. Renovação quadrienal na alta gestão do setor público. Oportunidade ou ameaça? Continuidade. Esse é mais um argumento onde a gente pode trabalhar dos dois lados, Mário. A gente pode trabalhar que as coisas vinham bem, mudou e vão cair, ou que essas coisas vinham bem, a gente fortaleceu, deixou sustentável e vai continuar. Amigo, o que é bom, o que é bem feito, o que traz resultado para a sociedade, quando se pensa politicamente, o que traz bons resultados políticos, ninguém muda. Ah, Luiz, tu está sendo muito ingênuo. Vou ajustar a minha fala. Muda, altera alguma coisa, mas a essência continua. A essência continua, Mário. Você que é um cara que é da CAGES, trabalhou na CEPLAG, hoje está na CEPOG, aliás, foi uma grande aquisição da Secretaria de Planejamento. Então, assim, eu acho que a gente pode utilizar esses 4 anos com crescimento. Pode até ser uma continuidade, e deve ser uma continuidade. Nós fizemos isso no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, por incrível que pareça, tem um processo de continuidade. Não dá para fazer isso na área mais política, mas lá, quando o presidente é eleito, já começa um processo de transição. A gente precisa enriquecer e cada vez mais fazer coisas de Estado e menos coisas de gestão, coisas de governo. Aí a gente deixa cada vez mais consolidado. Como tem tanta coisa no Estado, né? Todo o processo de redesenho das regiões, das macro-regiões do Estado, é antigo, há muito tempo, está aí. Todo o processo de meritocracia na educação tem tanto tempo, está aí no Estado do Ceará. Porque essas coisas boas não mudam, tá certo? Eita, passou um monte de coisa aqui agora. Motivar os funcionários a se adaptar às inovações. Sim, né? Não tem como a gente falar, e eu falei isso, a gente precisa estar comunicando para as pessoas, e isso é um processo de motivação. Quando as pessoas entendem o que está acontecendo, as pessoas passam, os colaboradores passam a participar mais. Não queira que as pessoas participem dos seus processos, seja de inovação ou não, sem comunicar, sem explicar. Traga as pessoas para perto, motive as pessoas. Dá sim, e essas pessoas vão dar uma resposta muito melhor do que você imagina. Acredite nas pessoas e elas vão te dar retorno muito bons. Motive sim as pessoas. Eu estou aqui, não estou vendo bem aqui as perguntas, eu não sei se elas concluíram. Nós estamos entrando aqui nos nossos 45 a 50 minutos. Essa coisa que eu falei da continuidade, né? É uma coisa que a gente, como servidor público, tem muita responsabilidade. Eu sinto essa responsabilidade, que é a responsabilidade de fazer com que quem entra continue fazendo o que é bem feito, continue fazendo o que é bom. Ah, Luiz, tu está trazendo uma responsabilidade para os servidores públicos muito grande. Não, é responsabilidade nossa sim. E outra coisa, se a gente por acaso for provocado para fazer uma coisa que não é boa, vamos usar nossos argumentos para que essas coisas que não são tão boas não sejam feitas. Faz parte, é responsabilidade sim da gente, como gestor, como servidor público, como colaborador, fazer com que as coisas sejam cada vez melhores no serviço público. Pessoal, a gente está chegando aqui nos 50 minutos. Eu quero agradecer demais vocês
essa companhia, essas perguntas. Só gente boa, eu vi aqui o nome de vocês, gente aqui que podia estar aqui falando tudo isso que eu estou falando, tem tanta experiência quanto eu, e eu acho que esse é um ciclo virtuoso que nós precisamos continuar fazendo. Todo esse conhecimento que eu adquiri não dava para morrer comigo, morrer no sentido de eu parar de compartilhar, parar de falar com vocês. Então eu tenho essa necessidade, eu gosto disso. Quem me conhece sabe do que eu estou falando, né? Os meus clientes que eu tenho, graças a Deus eu tenho muitos clientes, eles vivem isso comigo, compartilhamento quase que diário. Um abraço para vocês, felicidade. Lembre assim, hoje a gente falou sobre inovação no serviço público. Na próxima terça nós vamos falar sobre equilíbrio emocional. E na próxima terça nós vamos falar sobre gestores preparados para a oportunidade. Na terceira terça-feira, que é do dia 16, eu vou apresentar para vocês o projeto que eu elaborei com os 150 gestores, que eu fiz algumas perguntas. Então, vou devagarzinho soltando as informações, mas no dia 16 eu vou falar para vocês como é que vai ser esse projeto. Um abraço grande, felicidade para todo mundo aí. Se cuidem, máscara, isolamento, álcool em gel. Tchau!